paz, amados. Ele está falando sobre... Hoje vamos começar a falar de oração e de intercessão. Já falamos sobre a batalha mental, batalha relacional, batalha financeira, batalha emocional. E hoje vamos começar a falar sobre da batalha espiritual. A batalha espiritual e a intercessão, elas vão andar juntos. Depois de a gente já entendeu tudo isso, eu te aconselho dizer, né, Senhor, eu sei que o Senhor é fiel para lutar estas batalhas por mim e me garantir a tua vitória. Olha que coisa linda. O Senhor, ele garante a nossa vitória. Falando de intercessão, a oração de intercessão, ela deve ter um modelo, irmãos. Ela deve ser inspirada, direcionada pelo Espírito, porque o Espírito de Deus, ele vai nos ensinar a orar. A gente não sabe como orar sozinho, então a gente precisa dele. Primeiro é pedir, Espírito Santo, dirija. O que o Senhor quer que eu ore na vida de fulano? O que eu tenho que orar hoje? Orar conforme a vontade de Deus é a nossa primeira intenção, né? Porque se a gente orar uma coisa que Deus não quer dar, vai demorar de chegar. Então, a gente precisa aprender que precisamos aprender a orar segundo a vontade de Deus. Como que eu vou aprender a orar segundo a vontade de Deus? Eu vou pedir para que o Espírito Santo me ensine a orar. Onde que está escrito isso? Onde que eu preciso aprender? Está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Vamos ver o que diz assim. Diz assim, ó. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda a nossa fraqueza. Ele nos ajuda. Irmãos, e esse versículo vai nos dar aí base para a gente pedir para o Espírito Santo nos ajudar a perdoar, nos ajudar a suportar. Ele é o nosso ajudador. Ele ajuda naquilo que a gente não é bom. Então, ele ajuda na nossa fraqueza. Por quê? Porque não sabemos o que é a vez de pedir conforme a vontade do Pai. Aí nós estamos aprendendo que para a gente orar uma intercessão que funciona, a gente precisa pedir a Deus que Deus nos oriente. Senhor, o que tu queres que eu ore? E nessa oração também o pessoal chama de oração revelada, que ninguém te falou e você vai no foco, na veia. Só Jesus faz isso. Coisa linda. Então, ele vai nos ensinar a orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Quer dizer, o Espírito, ele não só te ensina a orar, mas ele também ora por você. Olha, irmão, que privilégio. Esse mesmo Espírito que intercede por nós com gemido inexprimível é o mesmo Espírito que examina o nosso coração e ele sabe qual é a intenção do Espírito. Ele sabe que é segundo Deus intercede pelos santos. Ele conhece, irmãos. A gente não precisa florear, não. Senhor, meu Deus, meu Pai. Deus sabe, irmãos. E que nós venhamos estar disposto a pedir para que o Espírito Santo nos examine. Também nesse começo de intercessão, quando você começar, orar com o Espírito, orar no Espírito, né? Vai estar orando pelos problemas, não que você quer orar, você vai estar diretamente pedindo que o Espírito Santo guie a sua oração. Como eu devo orar? Quais são os seus planos? Né? Quais são as palavras que eu devo usar nessa oração? Qual é a tua vontade para essa situação, para este problema? E aí, em Judas, capítulo 1, versículo 20, ele nos diz assim, ó. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Se nós estamos aprendendo para nos tornarmos um intercessor, aqui está um versículo que nos dá base, irmãos.
para sermos intercessores. Olha o que ele nos diz: edifiquem uns aos outros de sua santíssima fé. Aí veja o que ele fala: orem no poder do Espírito Santo. Uau, aqui foi forte. No poder do Espírito Santo. Chegou onde a gente queria. E mantenha-se firme no amor. Você vai orar no poder do Espírito, vai se manter firme no amor, enquanto guarda a vinda eterna do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que lhes dará que lhes dará em sua misericórdia. Ele vai nos dar em nós. O quê? Que tenha compaixão daqueles que vacilam na fé. Irmãos, quando nós somos intercessores, você não vai olhar se a pessoa está em pecado, se a pessoa é recorrente, caiu, levantou, e não quer nada, só fica caindo, levantando, é safadeza. Você é um intercessor, meu irmão, você não é o juiz. Você vai orar, você vai chorar, você vai pegar a carga dele. Aí depois nós vamos entrar, que o negócio fica louco, irmão. Quando a gente entra nesse processo de intercessão, de você quer ser um intercessor, você precisa aprender a cingir o seu lombo. Lá adiante, nós vamos estudar as armas de proteção, as armas de ataque. Mas agora nós estamos aprendendo por que nós vamos nos tornar um intercessor. Porque a palavra do Senhor nos diz isso, né? Que a gente santifica os outros com a fé, e porque Deus nos dará misericórdia e que tenha compaixão daqueles que vacilam na fé. Para a gente ter amor daqueles que são recorrentes na queda. E outra coisa também, resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda tenham misericórdia, mas façam tudo isso com grande cautela. Por que será que a Bíblia fala que a gente que é intercessor, que quer ser o intercessor, que está buscando, precisa ter cautela, irmãos? Porque nós precisamos odiar o pecado, irmãos. Você não pode ser amiguinho do pecado. Você não pode ficar flertando com o pecado a cada esquina. Porque se você diz que é um intercessor e você não está odiando o pecado que contamina a vida deles, daqueles de quem você está querendo ajudar. A gente não pode passar a mão na cabeça, mas também não pode humilhar, não pode... Você tem que orar e santifica, Senhor, santifica, ou guarda. A oração, ela deve ser, né? Aquela oração, ela deve ser com compaixão. Paulo fala assim, olha, quando for chamar a atenção do outro, chama cuidando de ti mesmo. Amém? No próximo vídeo a gente fala mais sobre intercessão. Um abraço, meu irmão. A paz.